começamos um novo tema nesse bloco, dentro de teoria do direito constitucional. Esse tema se chama poder constituinte. Olha só, você que vai fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal de 2021, esse tema é novo, tá lá para você, poder constituinte. E olha só, dentro desse tema, nós temos lá, tópico 1, poder constituinte. 1.1, fundamentos do poder constituinte. 1.2, poder constituinte originário e poder constituinte derivado. 1.3, reforma e revisão constitucional. 1.4, limitação do poder de revisão. 1.5, emendas à revisão. Beleza. 1.1, vamos tratar agora. 1.1, exatamente como está no seu edital. Fundamentos, vou colocar de azul aqui, peraí. 1.1. Fundamentos do poder constituinte. É o seu tema dentro, propriamente, do poder constituinte. O que é isso? Poder constituinte. Vamos, primeiramente, tratar de uma letra A aqui, que eu vou te trazer o conceito. O conceito de poder constituinte. O poder constituinte, galera, o que é isso? É o poder de se instituir ou alterar uma Constituição. Seja essa Constituição federal ou seja essa Constituição estadual. Então, poder constituinte, genericamente, é o poder de se elaborar, de se instituir uma nova ordem jurídica, de se instituir ou de se alterar uma Constituição, seja a Constituição Federal, que vai ocupar o topo da nossa pirâmide normativa, sendo que todas as demais leis, para serem consideradas válidas, vão buscar o fundamento nela, ou de instituir e alterar a Constituição dos Estados-membros, já que você já sabe que a nossa forma de Estado é federativa. Eu leio no artigo 1º que a República Federativa do Brasil, república é forma de governo, federação é forma de Estado. O que significa forma de Estado? Significa que há uma distribuição, uma divisão do poder político em entidades federativas autônomas. Então nós temos aqui a República Federativa do Brasil, como gênero, a República Federativa do Brasil, que é soberana, e União, Estados, DF e município, todos autônomos. Essa autonomia dos entes federativos configuram, é uma das características, na verdade, da federação. Ou seja, há uma divisão do poder político. Esse poder político não é centralizado, o que configuraria um Estado unitário, que tem uma fonte só de emanação de poder. Não, aqui nós temos 4 fontes de emanação de poder, que tem 3 capacidades. Capacidade de autoadministração, capacidade de auto-organização e capacidade de autolegislação, de auto-organização, que é a capacidade dos estados e dos DFs de criarem suas próprias constituições. Constituição estadual para estado e lei orgânica para o DF. Beleza? Então, resumindo para vocês, eu vou apagar aqui, porque isso aqui só foi um rascunho rápido. O poder constituinte é o poder de se criar uma nova ordem jurídica, rompendo toda outra ordem jurídica. Então, olha só, vamos aqui, para vocês entenderem, para ficar mais claro, eu vou fazer uma divisão. B. Vai se chamar assim, ó, divisão do poder constituinte.
Então, eu vou colocar a sigla P.C. para me referir ao poder constituinte. Não, para ficar bonito eu vou botar tudo, vai. Poder constituinte. O poder constituinte ele pode ser originário, ele pode ser originário, ou ele pode ser derivado. Beleza. Fica até aqui. Fica até aqui. Poder constituinte ele pode ser originário ou derivado. Fica até aqui. Voltamos para cá. Voltamos para cá. Eu vou botar um A.1 aqui, ó. A.1. Quem que é o titular desse poder? O titular do poder constituinte. Olha só, o que eu vou responder? O titular do poder constituinte originário, do poder constituinte, olha só, do poder constituinte originário, o titular do poder constituinte originário é o povo. É o povo. Vamos estudar o povo. Então, olha só, o poder de se criar uma nova ordem jurídica, rompendo, desconstituindo com uma ordem jurídica antecedente, é do povo. Quem é o povo? O povo está previsto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Quem é o titular do poder constituinte? É o povo. Olha só, vem comigo no slide aqui que eu vou te mostrar o artigo 1º, parágrafo único. Olha só. Artigo 1º, parágrafo único. Peraí, deixa eu botar a tela cheia aqui. Vamos lá. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, vem comigo que você vai ver que o povo é o conjunto de nacionais. É o conjunto de nacionais. Lê-se, é o conjunto das seguintes pessoas: dos brasileiros natos e naturalizados, previstos lá no artigo 12 da CF, que fala da nacionalidade. Então, os detentores do poder, os titulares do poder, é o povo. O povo, o conjunto de nacionais, lê-se, brasileiros natos e naturalizados. Povo é diferente de nação. O que significa nação? Nação é um agrupamento de pessoas que têm o mesmo laço de identidade, seja esse laço de identidade cultural, seja esse laço de identidade de língua, de etnia, de cultura. Então, povo é um conceito político. É o conjunto de pessoas que nascem no território brasileiro e, por nascerem no território brasileiro, a elas são conferidos direitos e obrigações. Ou aquelas pessoas que, apesar de não nascerem no território, a elas são atribuídos direitos na condição de naturalizados. Nação é só um agrupamento de pessoas com identidade cultural, política, étnica, religiosa, que é diferente de população. População, nação é um conceito sociológico. População é um conceito demográfico, aquele conceito do IBGE. Quantas pessoas moram no Brasil? Independente de serem brasileiros ou estrangeiros. Então, povo se diferencia de nação e população. Então, vocês vão marcar na prova que o titular do poder é o povo. Da onde vem essa doutrina? Essa doutrina, ela nasce na França. Então, vou colocar aqui, ó. O nascedouro dessa doutrina se dá com a obra de um abade. O abade é um padre, né? De um padre chamado Joseph Emmanuel Saillés. Então, aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Vou escrever para você aqui, ó. Saillés. Tem um acento para lá, assim, ó. Na sua obra, o que é
o terceiro Estado? No século XVIII. Esse é o nascedouro. E aí, na sua obra, que é bem pequenininha, ele vai falar que o poder, ele pertence à nação. Então, inicialmente, não havia essa distinção, lógico, naquela época, no século XVIII, entre povo e nação que eu te trouxe aqui. Então, o nascedouro dessa teoria do poder constituinte é lá, na época da Revolução Francesa, no século XVIII, desse abade, desse padre, Joseph Emmanuel Saez, na sua obra O que é o Terceiro Estado. Por quê? Fazendo uma remissão histórica, lá na França, a gente tinha 3 estamentos, a nobreza, o clero e esse terceiro estado, que era o resto da galera, a maioria da população. E o poder, ele estava nas mãos do clero e da nobreza. Então, Saez vai falar assim, peraí, mas o poder não pertence ao clero ou à nobreza, o poder pertence ao terceiro estado, que chamou de nação. Então, o poder pertence ao povo, que é titular do poder constituinte. O titular, a titularidade, olha só, titularidade é diferente de exercício. O titular do poder é o povo, mas quem tem o exercício do poder são as pessoas que o povo vota para escolherem como seus representantes. Então nós, o povo, temporariamente escolhemos representantes eleitos. Significa então que o titular do poder é o povo, só que o exercício do poder se dá pelos mandatários de poderes políticos, pelos mandatários de cargos eleitorais, de cargos eletivos, beleza? Então o titular do poder é do povo e o exercício do poder é dos mandatários de poder. Aquelas pessoas que nos representam, seja no Congresso Nacional, deputado federal, senador, seja o presidente da República como chefe do Poder Executivo Federal, seja em nível estadual, no Poder Executivo, os governadores, os deputados estaduais, os prefeitos nos municípios, os vereadores em âmbito municipal do Poder Legislativo. Beleza? Olha só, vamos para a nossa divisão então. Poder constituinte, que é o poder de se instituir uma nova ordem jurídica, rompendo com a ordem jurídica anterior, ele pode ser originário ou derivado. O poder constituinte originário, já vou adiantar para vocês aqui, ó, ele pode ser de 2 espécies. Histórico, também chamado de fundacional, ou pode ser chamado também de revolucionário. O poder constituinte originário é o poder de se instaurar uma nova ordem jurídica. A gente vai ver no bloco seguinte. O poder de se instaurar uma nova ordem jurídica. Pela primeira vez, onde pela primeira vez o Estado possui uma Constituição, no nosso caso a Constituição de 1824, ou esse poder constituinte originário de se instaurar uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior, pode se dar por um momento de ruptura com a ordem jurídica precedente, quando ele instaura uma nova ordem e rompe com a ordem jurídica precedente. Foram todas as outras constituições posteriores à nossa Constituição de 1824. Beleza? O poder constituinte originário, o poder constituinte, melhor dizendo, além de originário, ele também pode ser derivado. O poder constituinte derivado tem 3 subdivisões. Poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte derivado de revisão. Eu vou tratar com vocês cada uma dessas subespécies em tópicos separados. Mas vocês já sabem, e eu já adianto a matéria, que o poder constituinte derivado, ele é um poder de segundo grau. Ele é um poder subordinado àquilo que foi estabelecido pelo poder originário. O poder constituinte derivado, então, como um poder limitado pelo originário, ele pode ser reformador, que basicamente o poder constituinte derivado reformador é o poder de se alterar a Constituição Federal.
Aqui no nosso caso, por intermédio das emendas constitucionais, submetido a um rigoroso procedimento estabelecido lá no artigo 60 da Constituição Federal. Então, o poder constituinte derivado é o poder de se reformar a Constituição pelas emendas constitucionais. O poder constituinte derivado decorrente é o poder também subordinado, limitado, de segundo grau, de alterar, de se criar, de se instituir ou de se alterar as constituições dos Estados-membros. Então, lembra que nós estamos numa federação, onde nós temos a capacidade de auto-organização das entidades federativas? Essa capacidade de organização confere a possibilidade dos Estados-membros de editarem as suas próprias constituições estaduais e da lei orgânica e do Distrito Federal de editar sua própria lei orgânica. Eu vou falar lá na frente, mas já adianto para vocês, esse poder constituinte derivado decorrente, ele só se encontra nos estados e no Distrito Federal. Não há, portanto, anota aí, mas já vou falar lá na frente, não há poder constituinte derivado decorrente nos municípios. Só há poder constituinte derivado decorrente nas constituições estaduais e na lei orgânica do Distrito Federal. Depois eu vou falar o porquê. Poder constituinte derivado revisor ou de revisão é parecido com o reformador. Também é o poder de se alterar as normas constitucionais. Só que é um poder bem específico que tem previsão no artigo 3º da ADCT. Lembra, eu já falei com vocês que toda a norma constitucional, ela tem preâmbulo, ela tem uma parte dogmática e ela tem um ato das disposições constitucionais transitórias. O que é essa parte da Constituição? Essa parte da Constituição aqui, ó. Essa parte da Constituição são normas fundamentais para a transição de um novo ordenamento jurídico. Então, normas que vão transitar entre a ordem jurídica passada e a nova ordem jurídica. O poder constituinte derivado revisor ou de revisão está previsto no artigo 3º desse ato das disposições constitucionais transitórias. E ele estabeleceu que, 5 anos após a promulgação da Constituição, poderiam existir revisão às normas constitucionais, por um processo mais fácil, menos solene, menos dificultoso do que as emendas constitucionais. Então, esse poder constituinte derivado revisor, ele já ocorreu. É chamado na doutrina de norma constitucional de eficácia exaurida. Já exauriu seus efeitos. Em 1993, nós tivemos a edição de 6 emendas de revisão. E também o poder de se alterar a Constituição, assim como o poder constituinte reformador. Só que é um procedimento menos dificultoso do que o processo das emendas constitucionais previsto no artigo 60. Então, eu estou te passando aqui um parâmetro da classificação do poder constituinte. Originário, iniciar uma nova ordem jurídica e romper a ordem jurídica antecedente. E o derivado, que é subordinado, é dependente, limitado àquilo que foi estabelecido pelo poder constituinte originário, que tem 3 subdivisões. O poder constituinte derivado reformador, que é o poder de se alterar a Constituição Federal. O poder constituinte derivado decorrente, que é o poder de se criar e de se alterar também a Constituição dos Estados-membros. E o poder constituinte derivado de revisão, que é o processo de alterar a Constituição por um processo menos solene que já ocorreu. Beleza? Eu vou falar também no final dos blocos de outras 2 subespécies, que é o poder constituinte derivado difuso e o poder constituinte derivado supranacional. Se sua prova cair aprofundado, você vai acertar. Beleza? Olha só, vem comigo no slide que eu vou te mostrar as formas de exercício do poder constituinte. Porque o poder constituinte ele pode ocorrer, esse rompimento da ordem jurídica precedente, ele pode ocorrer por adesão popular. Aí nós falamos de um poder democrático, constituindo então uma Assembleia Nacional Constituinte,
que foi exemplo das nossas constituições de 1891, de 1934, de 1946 e a nossa, a de 1988. E olha só, por sua vez, a outorga, ela decorre de uma declaração unilateral do agente revolucionário, uma tomada de poder sem adesão popular, de forma antidemocrática. Se deu nas nossas constituições de 1824, 1937, 1967 e emenda constitucional 01 de 69. Beleza, pessoal? Vou resumir para você o que eu falei até agora. Poder constituinte, criar uma nova ordem jurídica, desconstituindo a anterior. Criar e alterar tanto uma Constituição Federal quanto uma Constituição dos Estados-membros. O titular do poder é o povo. O poder pertence ao povo. Nós falamos então de uma soberania popular, onde o poder pertence ao povo. E nossa democracia, ela tem uma mistura de democracia representativa, onde escolhemos representantes, mas também instrumentos de democracia direta, como, por exemplo, o referendo, um plebiscito ou uma iniciativa popular de lei. Exercício é diferente de titularidade, em que pese da titularidade ser do povo, o exercício do poder é dos mandatários políticos, é do presidente da República, que tem mandato por prazo determinado, do congressista, o deputado federal, do senador, do prefeito, do deputado federal, do governador. Então, titularidade é diferente do exercício. O titular do poder é o povo, o exercício é o mandatário do poder político. Nós vimos também essas subclassificações do poder constituinte. No próximo bloco, então, vamos ver as características do poder constituinte originário, que eu tenho certeza que cai na sua prova. Então, continua comigo aí para tratar do poder constituinte originário, beleza?